Pai do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria e satisfação que eu venho até vocês nesse exato momento para transmitir uma palavra da parte de Deus. Essa palavra que salva, essa palavra que liberta, esta palavra que transforma e muda a vida do mais vil pecador. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida de cada irmão que está conectado conosco nesta noite, aqui nesta programação. Quero agradecer e louvar a Deus pela tua vida que tem compartilhado o link desta programação para que outras vidas possam ser abençoadas pelo Senhor nesta noite para a glória de Deus. Eu convido aos amados irmãos a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 40, verso 1. Salmos 40, verso 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mais uma vez iremos ler: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, um texto bíblico bastante conhecido, mas a gente quer aproveitar este verso dos Salmos 40 e falar sobre algo importante para a nossa vida. Primeiramente, queremos falar sobre a paciência. A paciência é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é derramado na vida do cristão a partir do momento em que ele aceita a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. É bem verdade que o cristão, quando ele aceita Jesus Cristo, ele precisa orar, ele precisa buscar a Deus em oração, buscar a Deus na palavra, buscar a Deus através de uma vida de jejum e oração. Então Deus, na vida de alguns, tem derramado o fruto do Espírito por nome de paciência. Paciência que nem todos têm. Paciência que nem todos possuem. Porque atualmente, nos dias atuais em que estamos vivendo, o espírito de ansiedade, o espírito de pressa, tem tomado conta do coração e da mente de muitas pessoas, aonde muitas pessoas estão atualmente desesperadas, querem as coisas de uma hora para outra. Mas o salmista diz: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Mas, neste versículo, eu faço uma rápida observação. Não podemos pedir a Deus a paciência que Ele deu a Jó. Por quê? Porque Jó, para obter toda aquela paciência, Jó, para obter toda aquela estrutura de paciência que Deus havia derramado sobre a sua vida, ele passou por grandes provas, ele passou por grandes vendavais, ele passou por grandes pelejas. Então, quando você faz uma oração como essa, pedindo para que Deus lhe dê a paciência que deu a Jó, eu quero dizer ao amado irmão que Deus ele pode lhe provar da maneira que ele provou a Jó. Deus ele pode colocar testes sobre você da mesma forma como ele colocava testes sobre a vida do patriarca Jó. Meus irmãos, a paciência é algo importante que a gente deve ter. Então a gente tem que pedir a paciência a Deus. A gente temos que pedir a graça, a paciência a Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia diz, lá na Epístola de Pedro, capítulo 1, lançai sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então você, nós, temos que aprender a ter paciência, a esperar as coisas acontecerem no tempo e na hora do Senhor. Porque como eu aprendi ouvindo muitas pregações, como eu aprendi ouvindo muitas mensagens de pregadores, pregadoras, usado poderosamente na mão do Senhor, que dizia que Deus não chega atrasado e nem adiantado. Deus, Ele só chega na hora certa. Deus, Ele vai fazer na hora certa. Deus, Ele vai cumprir na hora certa. E não é como aquele provérbio popular que muitos pregam. Alguns dizem, olha, Deus tarda, mas não falha. Quero dizer que Deus nem tarda e nem falha. Ele só chegará na hora certa. E não descanse o teu coração. Se Deus falou com você, descanse o teu coração. Se você tem promessa de Deus, descanse o teu coração. Se Jesus falou algo para você, descanse o teu coração. Se Jesus, através de alguém, foi profetizado algo para você, descanse o teu coração. Se Deus usou alguém em revelação para você, sendo de Deus, descanse o teu coração. Tenha paciência. Quem disse isso, meu irmão? Foi o salmista Davi. Davi, ele estava passando um processo muito difícil na sua vida. Como eu sempre costumo pregar em alguma das nossas mensagens, de acordo com a linhagem da hierarquia monarca de Israel, depois de Saul, o segundo rei de Israel foi Davi. E o terceiro rei de Israel, depois de Davi, seria Salomão. Mas havia um problema que Davi estava enfrentando. Havia um problema adverso que Davi estava enfrentando dentro da sua casa, dentro do seu próprio lar. Era Absalão, que estava se levantando para tentar tirar a vida do seu próprio pai. Porque Absalão, ele não aceitava, Absalão, ele não concordava que Salomão sucedesse a Davi após a morte do seu pai. Ele queria ocupar um lugar que no momento não poderia ser dele. Então Davi estava orando. Davi estava falando com Deus. E Deus deu esta palavra para Davi, dizendo que ele esperasse com paciência no Senhor, porque Deus estava se inclinando para ele e com certeza iria ouvir como ouviu o seu clamor. Ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor. Como pai, Davi ficou angustiado, pois o seu filho Absalão fora morto suspenso em uma árvore por um dos soldados de Davi. Mas se Davi estava orando, uma hora ou outra Deus iria ouvir a oração de Davi. Se Davi estava orando, uma hora ou outra, Deus iria responder a oração de Davi. Se Davi estava orando, Deus, uma hora ou outra, iria agir a favor da vida de Davi. E foi dessa forma, meu irmão, foi dessa forma, minha irmã, que Davi alcançou vitória da parte de Deus. Essa barreira, esse empecilho chamado Absalão, que era o seu filho, Deus tirou da frente para que os planos de Deus não fossem atrapalhados, para que o plano do Senhor não fosse frustrado sobre a face da terra. Então vá orando, vá clamando. Vá orando, vá clamando, vá jejuando, porque Deus, Ele vai agir no tempo certo nesta causa sobre a tua vida, vai resolver esse problema, vai trazer solução para esta causa. Mas você tem que aprender a esperar com paciência no Senhor, coisa que não é fácil para muitos seres humanos, coisa que nem todo mundo está apto a entender. Porque, como eu falei no início da pregação, a gente quer tudo logo,
quer tudo para agora, quer tudo para já. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que Deus ele nos diz que tudo é no tempo do Senhor. Tudo é na hora marcada, permitida e direcionada por Deus. Aí quando a gente fala de clamor, a gente lembra de oração. Clamar, traduzido, é pedir, é suplicar, é rogar. Então Deus, ele ouvirá o meu clamor. Traduzido, Deus, ele ouvirá a minha oração. Enquanto a gente precisa colocar um crédito na operadora chamada Vivo, enquanto a gente precisa colocar o crédito na operadora chamada Oi, enquanto a gente precisa colocar o crédito na operadora chamada Claro, enquanto a gente precisa colocar um crédito na operadora chamada TIM, a oração é o telefone fixo e gratuito que você não paga nada e daqui da terra interliga-se com Deus em oração. Você fala com Ele e Ele fala com você. E muitas das vezes, aquilo que Ele tem falado com você é isso. Ele tem dito para você, vá orar. Ele tem dito para você, tenha paciência. Ele tem dito para você, tenha calma. Ele tem dito para você, se tranquilize. Ele tem dito para você, espera mais um pouco. Porque muitas vezes você está orando, você está pedindo, você está clamando e acha que Deus não está ouvindo a tua oração, o teu clamor. Mas eu quero dizer, meu irmão, que Deus trabalha em silêncio. Eu quero dizer, minha irmã, que Deus trabalha em silêncio. Deus, ele trabalha em silêncio. Quando você acha que nada está acontecendo, eu quero dizer para você que Deus, ele trabalha em silêncio. Então a palavra clamor, traduzido a isso, é pedir, é rogar, é clamar. Se você pedir ao homem, você pode até se decepcionar. Se você pedir à mulher, você pode até se decepcionar. Se você pedir ao ser humano, você pode até se decepcionar. Mas se você pedir a Deus, mais cedo ou mais tarde, na hora do Senhor, a resposta das tuas orações virá e você alcançará algo da parte de Deus. Então que vocês possam, nesta noite, guardar esta rápida palavra. Uma palavra da parte de Deus. E eu tenho certeza que por esta palavra, Deus tem falado fortemente ao teu coração. E conectado nosso programa, que daqui a pouco a gente está de volta, em nome de Jesus, tocando louvores, falando do amor de Deus e orando no finalzinho do programa pela tua vida, em nome de Jesus.